Agora iremos realizar o teste de gaveta anterior. O joelho da paciente e o quadril será fletido. O terapeuta vai sentar no pé da paciente, o polegar na linha articular do joelho, o segundo ao quinto metacarpo na linha poplítea, onde vai tracionar a tíbia anteriormente. O teste será positivo se tiver dor na linha articular ou deslocamento anterior da tíbia. Agora iremos realizar o teste de gaveta posterior. O joelho e o quadril será fletido. O terapeuta vai sentar no pé da paciente. O polegar na linha articular do joelho, o segundo ao quinto metacarpo na linha poplítea e vai tracionar posteriormente. Se o teste for positivo, vai sentir dor na linha posterior do joelho ou deslocamento posterior da tíbia em relação ao fêmur. Agora iremos realizar o teste de estresse em vão para detectar lesão no ligamento colateral medial. Uma leve abdução e flexão do joelho, uma mão na face lateral do fêmur e a outra mão na face medial da perna, fazendo o movimento da tíbia para fora. O teste será positivo se tiver dor ou bocejo. Agora iremos realizar o teste de estresse em vão para detectar lesão no ligamento colateral lateral. Uma mão fica na face medial do fêmur e a outra na face lateral da tíbia, onde faz o movimento em vão. O teste será positivo se a paciente bocejar ou relatar dor. Agora iremos realizar o teste de apoio e compressão. Paciente em decúbito ventral, joelho fletido, vai realizar uma rotação interna e externa com compressão. Se o paciente relatar dor, será um indicativo de lesão meniscal. O teste que iremos realizar agora é o de apneia de tração. O paciente deitado em decúbito ventral, com o joelho fletido, uma mão na articulação do tornozelo, iremos tracionar o membro para cima. Se houver dor, significa lesão ligamentar lateral. Agora iremos realizar o teste Leishman para detectar lesão no ligamento cruzado anterior. O paciente deitado no decúbito dorsal, vamos fazer uma leve flexão de joelho e uma leve abdução do quadril, aonde eu vou tracionar a tíbia para frente e estabilizar o fêmur. Iremos realizar agora o teste de Pivot Shift, que detecta lesão no ligamento cruzado anterior. O paciente deitado em decúbito dorsal irá fazer uma leve flexão de joelho e abdução do quadril. O
teste será positivo se houver um deslocamento do joelho e subluxação do fêmur e da tíbia. Iremos realizar agora o teste de Jack Test para detectar a lesão no ligamento cruzado anterior. O paciente deitado no decúbito dorsal, com a perna relaxada, o fisioterapeuta vai forçar uma extensão em valgo. O teste será positivo se tiver uma redução da subluxação. Iremos realizar agora o teste de atrito fêmur-patelar para detectar a síndrome do fêmur patelar. O paciente deitado em decúbito dorsal, o terapeuta vai comprimir a patela sobre o fêmur. Será positivo se houver dor. O teste que iremos realizar agora se chama deslocamento lateral, que detecta uma luxação lateral da patela. O terapeuta irá deslizar a patela lateralmente e o teste será positivo se a patela deslocar. O teste que iremos realizar agora se chama compreensão patelar, detecta a síndrome de disfunção fêmur-patelar. O terapeuta com a mão em formato de pinça estabiliza e contrai a patela. Se o paciente sentir dor, o teste é positivo. O que iremos realizar agora é o teste de MC no RAI, para detectar lesão do menisco medial e lateral. Com uma leve extensão de joelho, vamos realizar uma rotação externa para avaliar o menisco medial. E com o joelho fletido, vamos realizar uma flexão interna para avaliar o menisco lateral. Será positivo se o paciente sentir dor. O teste a ser realizado é conhecido como sinal de cinema. O paciente irá realizar uma flexão durante um longo período. Se apresentar dor ou estalido, é indicativo de placa sinovial patológica. O teste a ser realizado é o teste de novo, onde irá realizar uma compressão a nível dos epicôndilos femorais e irá realizar uma flexão e extensão do joelho. Será indicativo se apresentar uma síndrome de atrito iliotibial.